Oi, meus amores do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o terceiro ano, aula sobre ISTs bacterianas. Meus amores, finalmente prometi, aqui estamos. ISTs são as conhecidas como DSTs. Hoje em dia, o termo que está presente no vestibular, na UFSC, na UDESC, no Enem, mais presente é a infecção sexualmente transmissível. Nós já tínhamos visto lá, junto com as doenças virais, as que são ISTs virais. Agora a gente vai ver as bacterianas, um videozinho só para elas aqui, tá? O que a gente tem aqui? Gonorreia, meus amores. Gonorreia é uma das doenças que há um tempo atrás era bastante comum, tinha sido esquecida pela humanidade, digamos assim, raros os casos. Só que agora, como as pessoas esqueceram que usar camisinha é fundamental, acho que, sei lá, né, o que aconteceu, as pessoas, eu não uso. Cara, de verdade, agora eu vou falar você, aluno da Tendência. Conheço muitos casos de gente pertinho, vocês sabem, ano passado eu contei vários casos sem citar nomes, mas já tive alunos dizendo assim, não, meu pênis é maravilhoso, nunca que eu vou pegar, só lavar bem. Depois vieram me contar que sim, estavam com essas doencinhas aqui que vamos falar. A gonorreia, gente, é uma das mais comuns e ela causa, o nome da bactéria da gonorreia é Neisseria gonorrhea, tá escrito aí pra vocês aqui, ó, Neisseria gonorrhea. Qual é o detalhe, gente? Ela também tem lembra, a gente viu aí uma bactéria que causa meningite, Neisseria meningitidis, mesmo gênero, então ela pode se agravar e causar coisas piores. Então aqui tem várias informações importantes para ti, eu vou resumir aquelas que são as mais comuns. Primeiro, a transmissão é sexo sem o uso de camisinha, sem preservativo, né? Lembrando que existe a camisinha masculina e a camisinha feminina. A feminina, ela protege bem mais a mucosa vaginal feminina do que a masculina, então a gente tem que parar de ter esse tabu que a feminina não é prática, muito pelo contrário, ela é fácil de colocar, ela é fácil de retirar, é tudo de bom. Sempre tem que usar a feminina ou a masculina, não dá pra usar os dois, ok? A gonorreia, ela pode ser transmitida em qualquer tipo de relação sexual, relação entre duas mulheres, entre dois homens, entre homens e mulheres, então ninguém está livre. Ela é uma bactéria que ela, quando chega no sistema reprodutor masculino, os homens são os mais afetados com sintomas. Causa, primeiro, depois veremos imagens, fica tranquilo, tá? E esse slide tá aí acessível para ti no portal. Lembra, gente, presta atenção, que vai causar uma secreção de cheiro e cor muito característico, ok? E o que vai acontecer? No caso do homem, nós vimos lá que o sistema reprodutor masculino, ele é o que? Ele é constituído, tem o pênis e no interior do pênis tem a uretra. A uretra masculina, ela tanto vai levar o sêmen lá da vesícula seminal e da próstata, junto com os espermatozoides que vêm dos testículos, como vai levar a urina. Então, a uretra, ela percorre todo o pênis. Uma vez que a pessoa se contamina, essa bactéria, ela entra aqui pela uretra e vai colonizando o interior do pênis, causando infecção urinária. E também pode causar infecção na próstata, pode causar, depois de um tempo, esterilidade, pode causar uma série de questões se não for tratada. E o que acontece? Vai começar a sair uma secreção com um cheiro muito característico. Os médicos costumam dizer que quando chega um paciente com gonorreia, já é claro, só pelo odor que sai dessa secreção, é um odor fortíssimo, fortíssimo. Outro detalhe, a ardência, a dor que os homens sentem ao urinar é uma coisa que dizem que é impressionantemente, é incomparável, coisa mais horrível. No caso das mulheres, ela também vai produzir essa secreção, só que como a uretra da mulher é bem pequenininha, a gente sabe que a uretra é um canalzinho que liga a bexiga com a parte externa e a vagina é outro canal, né? A uretra, ela é bem pequenininha, o tamanho, a quantidade de espaço, digamos assim, para a bactéria colonizar é menor. Então, as consequências da dor é bem menor nas mulheres do que nos homens. Qual é o outro detalhe? Olha aqui, ó, secreção amarelada. E se a gonorreia não for tratada, e o tratamento é com antibióticos, a penicilina, são várias aplicações de penicilina. Para quem não sabe, a penicilina, principalmente, ela é constituída, tipo,
O medicamento é uma injeção de bezetacil, que a gente chama, constituída de penicilina, que dói bastante, tá? Mas que é fundamental a pessoa tomar. São várias aplicações de penicilina até conseguir matar a bactéria. Lembra, a resistência bacteriana, todas as doenças são tratadas com antibióticos, mas pode gerar uma resistência. E se inicialmente ela for tratada, ela vai ficar ali na região genital apenas. Mas se não, a gonorreia pode afetar a pele, as articulações, o coração, o cérebro e as meninges, que são aquelas camadas de tecido conjuntivo que protegem nosso sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, né, nosso encéfalo e nossa medula espinhal. Atingindo as meninges, pode chegar no cérebro e pode causar consequências piores, convulsões e morte, sequelas para sempre, ainda que a pessoa tome antibiótico depois. Ok? E outro detalhe bem interessante, a Neisseria, ela também adora a mucosa aqui do nosso olhinho, olha que fofa, né? Então, a pessoa pode nunca ter feito sexo sem camisinha, nem ter feito sexo na vida, e apertar a mão de alguém que está com a bactéria na sua mão, ou usar um banheiro público de uma pessoa que tocou numa maçaneta com a bactéria, tocar na maçaneta e tocar no olho, e causar uma conjuntivite gonorreica, que a gente chama. E aquela secreção que sai do pênis e da vagina pode sair dessa região aqui. Então, quando você tiver com uma conjuntivite, não se automedique, tá? Porque tem que ser um colírio especial que mata essa bactéria. Então, se você tiver com conjuntivite, vá ao médico, que o médico, só de perceber o odor que tá saindo dali, ele vai te dar o colírio específico para matar aquela bactéria, senão pode causar até cegueira. E outro detalhe importante, que os bebezinhos, todos que nascem, recebem um colírio específico para matar qualquer bactériazinha da gonorreia que pode ter ficado ali, de alguma contaminação ou hospitalar ou da própria mãe. Então, se liga, a gonorreia também pode causar conjuntivite, a gonorreia não, a Neisseria, conjuntivite gonorreica, e tem que ser tratada rapidamente, por isso lavar as mãos também é fundamental para a questão aí da gonorreia, como há muitas doenças, né? Aqui a gente consegue ver umas fotos, aí tá meio de longe, né, mas vocês vão ter esse slide da secreção. Não tem ferida, não tem nada, mas tem essa secreção bastante característica. Agora, a sífilis é uma das mais importantes também, gente. Era uma doença que tinha sido controlada, as pessoas quando começaram a usar camisinha, só que aí agora o povo deixou de usar camisinha, casos e casos, aumentos gigantescos de sífilis em Florianópolis, inclusive, e o tratamento o primeiro estágio, é tratado com antibiótico penicilina também. Mas as pessoas, casos, também conheço várias pessoas que vêm me falar, relatar que tiveram sífilis, então é uma coisa muito comum. A sífilis, gente, o nome da bactéria, Treponema pallidum. Tenho que saber o nome da bactéria que causa? Tem, cai no vestibular. Treponema bastante sugestivo, tá? Prevenção, uso de camisinha, preservativo. Qual é o detalhe, gente? Incubação aqui, ó, tem muitas dessas partes de incubação, elas são muito variáveis, depende da doença. Pode ser mais, pode ser menos, dependendo de cada caso. De 21 a 30 dias, mais ou menos. Então, como que a gente conta? Olha só, estima-se que mais de 900 mil casos novos ocorram no Brasil. 12 milhões ao ano, né? No mundo. Qual é a questão da sífilis? Essas três partezinhas. Então, qual que é o detalhe? Vamos lá, presta bem atenção. Olha, te liga na situation aqui, tá? Primeiro, a pessoa tá lá de boa, vivendo uma vida maravilhosa, fazendo sexo sem camisinha, super irresponsável. Vamos supor que seja um homem. Quando ele, do nada, verifica que apareceu uma feridinha na sua região genital, é a sífilis primária. Pode ser uma mulher, pode ser uma feridinha na virilha, nos pequenos lábios, grandes lábios, próximo do ânus, ali em toda a região genital. Qual que é o detalhe? Essa feridinha, o homem olha lá o seu pênis e olha, essa ferida não tem dor e ela é bem pequena, não é horrível que nem outras que a gente vai ver aqui. E aí ele liga pro médico e diz, olha, tem uma ferida aqui e eu preciso de tratamento. Se ele for nesse primeiro momento, ele pode receber os antibióticos, tratar essa ação da bactéria e não ter piores riscos. Só que o que acontece? Depois de alguns dias, uma semana, 2, 3 semanas, vai depender, essas feridas podem sumir, desaparecer. E aí a pessoa que ia se tratar, ia procurar nem dói, é só uma mini feridinha que a gente vai ver aqui. Essa bactéria vai fazer com que a ferida, na verdade, a ferida some sozinha. E aí
ele diz, pronto, me curei, não tive que fazer nada, segue fazendo sexo com as pessoas, transmitindo pra todo mundo que ele fizer sexo, mesmo antes de parecer a ferida, ele já tava transmitindo, né, depois que ele se contaminou. Aí o que aconteceu? Aquela bactéria não sumiu do corpo, muito pelo contrário, ela começou a colonizar outras partes, caiu na tua circulação, e agora a sífilis secundária é quando essas feridas começam a aparecer principalmente na palma das mãos, na sola dos pés ou em outras partes do corpo, na pele. E todas essas feridas têm o treponema, tem a bactéria. Se essa mão aqui tocar numa região genital, pode transmitir sim, tá? E isso pode aparecer 6 meses após o contágio. Não feito o tratamento, que aí é com penicilina também, e aí tem que ser muito mais antibiótico do que no primeiro caso, ela desaparece. E pode aparecer depois de alguns anos a sífilis tardia ou terciária. Essa bactéria se proliferou a ponto de atingir órgãos nobres, entre esses órgãos nobres, pele, coração, ossos, cérebro, e quando chega no cérebro a pessoa pode ter convulsões, pode ter ataques de esquizofrenia inclusive, e pode levar à morte. Aí, meu amor, o antibiótico não é mais eficaz, porque ela já chegou nesses órgãos e já tá sofrendo, a pessoa já tá sofrendo as consequências sérias, tá? Qualquer posto de saúde, hoje em dia a gente sabe que tá num momento especial, que a gente só vai no posto de saúde em último caso, né, pra não se contaminar, mas qualquer posto de saúde você pode solicitar o exame de DSTs e ISTs, entre eles sífilis, ok? Qual que é o detalhe, gente? Muito importante, existe também o caso de sífilis congênita, quando a mãe passa para o feto. Se ela tiver sífilis secundária, por exemplo, ou até a primária indo para uma secundária, essa bactéria pode passar e causar malformações no feto, abortos também involuntários, e a criança pode nascer com sequelas para o resto da vida. Também existe um outro caso, se a mãe tiver sífilis primária apenas também, na hora do parto, mesmo que a criança não tenha recebido as bactérias através da placenta, esse bebezinho pode passar pelo canal do parto, pela vagina, né? Se enche aquela pelezinha, né, que tava ali totalmente indefesa, a pele do bebê, se enche do treponema da bactéria e aí causa uma síndrome da pele escamosa, que a pele do bebê fica toda escamada pela ação da bactéria, e aí também tem que passar por tratamentos de antibióticos neonatal, né, no hospital, bastante sérios, no caso de uma criança recém-nascida. Aqui a gente tem algumas figuras que aparece o início das feridinhas, que são feridinhas bem pequenininhas e, como eu falei, podem sumir ao longo do tempo, tá? E aí para sífilis secundária, se não for tratada. E aqui já as feridas nas solas do pé, na palma das mãos, e nesse caso já um bebezinho com a pelezinha toda machucada por causa do treponema. Qual que é o detalhe, gente, muito importante, tá? Ah, isso não existe, eu já falei isso para vocês ano passado. Uma vez eu estava dando uma aula dessas e uma aluna me disse que tinha uma vizinha que a sua filha, uma senhora, que a sua filha tinha sífilis, ela era usuária de crack, tinha sífilis e tinha ataques de loucura e de tudo mais, ninguém sabia se era um momento de abstinência, já era sífilis terciária, né, ou se era o efeito da bactéria. E também ela tinha 2 netinhos, ou seja, 2 filhos, e as crianças tinham sérios problemas de malformações e tal por conta da mãe que tinha sífilis secundária. Então, gente, não é brincadeira, há muitos casos de sífilis, é uma coisa bem comum. Eu tenho conhecidos que já vieram pra mim, ai, professor e tal, tiveram que fazer um tratamento antibiótico, assim, ó, de a cada 2 dias receber a bezetacil, a penicilina, nos glúteos, doendo muito, mas controlaram pelo uso. E também já existe casos registrados de sífilis da bactéria presente na garganta devido à presença do sexo, devido à conduta do sexo oral sem uso de camisinha, tá? Então não é brinquedo e é uma bactéria que está circulando entre todas as classes. A única maneira de se contaminar é sexo sem camisinha, tá? E as pessoas, elas realizam sexo sem camisinha achando que nunca vão ser as vítimas. Beleza? Fechou? A próxima, essa foi a aula 1. A próxima a gente faz aqui e fecha as ISTs bacterianas.